Viver isso aqui é uma tortura, e vai ser cada vez mais uma tortura. Porque vai precisar, para pagar essas contas públicas, extrair mais e mais dinheiro só de um grupo social, que são as pessoas que trabalham. Não vai melhorar se nós não chegarmos no poder. E eu tô falando de maneira concreta. Ou é a gente, ou essa porra já era. É pra ir em todas as reuniões de trabalho, é pra ir em todas as reuniões de família, e é pra falar, é esse maluco sim. Porque agora, o tempo que eu tinha pra provar, não só pra vocês, mas pras pessoas, que nós temos mais proposta. 2, nós somos honestos. 3, nós trabalhamos melhor. 4, nós somos mais inteligentes. Isso já foi. Isso já era antigamente, mas agora como pré-candidato a gente provou. Estão copiando tudo que a gente fala. A única campanha possível é a nossa. Então tá provado. Já não precisamos provar mais nada que somos superiores. Então agora o que resta é força bruta. Força bruta, divulgação. E a real é, nós temos mais engajamento do que todos eles. O engajamento nosso nas redes sociais, os vídeos que a gente vem postando, vem aumentando. É uma honra muito grande, mas não é sobre mim. Eu tô aqui trazendo propostas criadas por uma série de pessoas nossas ao redor do Brasil. Eu tô aqui, em alguma medida, liderando algo que representava, antes da minha pré-candidatura já, uma alma torturada que tem dentro do Brasil, que é a alma do brasileiro que não consegue aceitar que ele precisa ser um merda, que viver aqui tem que ser uma desgraça, que aceitar que a favelização mental tem que acontecer até a gente se tornar um rato, se tornar um vassalo de tudo, aceitando todos os absurdos. O que eu sempre digo, eu falo pra homens e moças, nós temos que honrar aquele jovem que tá ralando, que tá trabalhando, pobre, porque ninguém é mais honesto do que um cara pobre e trabalhador. Porque o cara pobre e trabalhador tem na porta da casa dele a opção de se tornar bandido. Aquele rapaz pobre e trabalhador vê o rapaz que estudou com ele no colégio, entrando pro crime, comprando moto, comprando coisas, saindo com a menina que ele gostava, e ele lá virando entregador, ralando, tendo que fazer o trabalho dele e se mantendo fiel àquilo. Esse cara é o mais honesto dos caras. Assim como a moça que age de maneira honesta num país de Virgínias, em que a mulher é mais valorizada quando ela tá mostrando o cu por aí. A moça correta e a moça honesta se sente ridícula sendo uma pessoa decente. E eu falo o seguinte, não é que eu quero ser o presidente de todos. Isso é mentira. Eu não vou ter lado como presidente da República. Eu sou o presidente do Brasil que vai trabalhar e do Brasil que mata bandido. E se você é vagabundo, se é vagabunda, e se você tá aterrorizando os brasileiros na rua, eu não sou seu presidente, eu sou seu inimigo. Essa é a regra. No momento em que nós, este grupo que foi desprezado e chutado, somos hoje a última fronteira, a última linha de defesa. Não há outro nome que possa derrotar o Lula que não o nome na urna de Renan Santos do Partido Missão. Somos nós que vamos derrotar o Lula. Sobrou pra gente essa tarefa. Igual sobrou pra gente essa tarefa em 2015, quando precisávamos derrotar Dilma Rousseff. Dilma vence em 14 o Aécio, não havia oposição, eram homens fracos como sempre foram. Homens do PSDB, homens do DEM, que nunca conseguiram se organizar e que em grande medida estavam nos mesmos escândalos deles. Quem se insurgiu fomos nós, que ninguém esperava nada no impeachment da Dilma. Vencemos. Hoje, com a mesma oposição fraca da turma que fica no Congresso, olha lá a hipocrisia da esquerda. Vocês conhecem essa turma? Vocês são do estado do Bibo Nunes, certo? Parabéns, eu tenho alguns lá no meu estado também. Podemos até fazer uma troca. Da cidade também agora. Pois é. Então, o que nós temos diante disso? Uma oposição fraca, com lideranças fracas, puxa-sacos e homens sem culhão. Desculpa o termo aqui para as mulheres que estão presentes. Peço desculpa, por favor. Mas é verdade. Homens fracos. E com homens fracos e corrompidos, você não vai a lugar nenhum. Somos nós que vamos fazer isso. E eu digo mais, todos aqueles do campo da direita que hoje nos diminuem, que hoje pisam na gente e que ficam colocando o nome nosso na boca deles para ficar o tempo todo falando mal, eles estarão fazendo campanha para nós no segundo turno. Vocês podem escrever. Vamos! Porque quem lidera não pede passagem. Quem lidera não pede aprovação. Veja só, vamos colocar aqui, colega pré-candidato, Romeu Zema, precisa pedir aprovação do bolsonarismo para tudo. Outro dia quis ter uma opinião crítica sobre o ladrão do Flávio. Olha, o Flávio, o que ele fez é inaceitável. Inaceitável? Inaceitável é, sei lá, você torcer para a Argentina na Copa. Eu não consigo entender. Quando você recebe dinheiro do Vorcário e a tua família está envolvida no escândalo de corrupção, não é que isso não é aceitável, é que você precisa ser preso. Esse é o jogo. E aí ele deu essa palavrinha, tomou porrada e, atenção, meus deputados aqui do Partido Novo podem apoiar o Flávio. Isso é líder. E líder não pede aprovação. Líder não pede passagem. Líder lidera. E é isso que nós fizemos. E o líder se prova líder na diversidade e quando é minoria. Ser líder na maioria é fácil. Ser generoso quando você é rico é a mesma coisa, não é fácil. Você é rico, aí dá uma festona, tá cheio de amigo. Ficou pobre, um amigo não aparece, você não consegue dar festa. Ser líder na diversidade é juntar as pessoas que estão ferradas e propor para elas um caminho, mesmo um caminho só é absurdo para muita gente. Foi o que nós fizemos. Aí todos caíram no caminho e só restou o nosso caminho. Veja que irônico. O único caminho que restou foi o caminho que a gente construiu. Foi a picada da mata aberta que nós abrimos.
Isso nós abrimos fazendo tudo aquilo que diziam que era impossível. Se opor ao líder populista no próprio campo, criar um partido político, criar um próprio projeto, negar o puxa-saquismo, criar conteúdo complexo para pré-candidato, fazer campanha ou pré-campanha falando de proposta. Se eu seguisse o receituário de todo mundo, eu tava em casa agora, nem com 1%. Me diziam, vá no Nordeste e apenas fale, povo bom, olha aqui, subiram o jumento. Eu falei, não, eu vou falar aqui que os políticos deles estão roubando os outros estados lá no Pacto Federativo, vou explicar que eu vou prender os políticos deles, que eu vou fundir os municípios deles, que a vida deles vai melhorar, e que eu quero que eles paguem a conta do Brasil igualzinho os estados do Sul e do Sudeste. E eles gostaram. Foi tudo ao contrário que os manuais pregam. Fui na Ilha do Marajó, fui falar do problema da Ilha do Marajó. Fui pro Maranhão, fui falar de município que precisa ser fundido no Maranhão, e falei que a elite do Maranhão é um lixo. Fui nas favelas, tanto em Belém, quanto no Coradinho e São Luís do Maranhão, e falei o quê? Filial do inferno e o outro é zona de guerra. Menti? Eu também fui na Restinga hoje, já tem vídeo. E vou falar dos problemas da Restinga. Nós faremos tudo isso. Nós precisamos escolher o nosso time. Nós temos que defender um tipo de Brasil, e esse tipo de Brasil tem que vencer e se impor perante os outros. Porque é isso que os outros fazem. Quando o PT vence, ele impõe o modo de ver as coisas dele perante nós. São os valores deles que são implementados dentro da máquina pública. É a visão de história deles que é implementada no sistema educacional, nos livros. É a visão dos artistas deles que vão parar nos filmes. É a visão de Brasil que é construída através deles. Subvertem palavras, subvertem sensibilidade. O Centrão, mesma coisa, o Judiciário, mesma coisa. Quando chegar lá, nós temos que fazer a mesma coisa pra cima deles. E evitar que a visão deles volte a crescer. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito pra tornar esse lugar um lugar sério. Porque o Brasil não é um lugar sério. Quem fica comprando um patriotismo vazio, um patriotismo oco, dessas bandeirinhas aqui, em que você só é patriota pra torcer pro Brasil na época da Copa, eu não compro essa merda. Esse país tá uma droga, esse país tá uma desgraça. Vivendo isso aqui não vale a pena. Vivendo isso aqui é uma tortura, e vai ser cada vez mais uma tortura. Porque vai precisar, pra pagar essas contas públicas, extrair mais e mais dinheiro só de um grupo social, que são as pessoas que trabalham. Você vai ter que esgoelar a vaca leiteira até ela morrer. Porque é isso que esses caras vão fazer. Vai se tornar cada vez pior. Não vai melhorar se nós não chegarmos no poder. E eu tô falando de maneira concreta. Ou é a gente, ou essa porra já era. Nós temos que fazer isso. Nos apoiar é uma decisão moral acima de tudo. Não é uma decisão eleitoral, sequer é uma decisão sobre projeto de poder. É uma decisão moral. Porque a gente é o único que se esforçou para ter uma proposta pro Brasil. Se você ama algo, você se esforça por algo. Nós criamos centenas de páginas de projetos pro Brasil. Nós rodamos o Brasil. Então se a gente se esforça mais, se a gente estuda mais, significa que a gente ama mais. E se a gente ama mais, a gente vai fazer muito melhor do que eles. Então é uma questão moral. É uma imoralidade entregar o Brasil pra esses caras. Em 2023, no final do ano, quando houve o cruzeiro do idiota do Neymar, começamos a escrever o livro amarelo. Quem leu aqui o primeiro fascículo do livro amarelo? Esse aqui. Quem leu sabe, aquele foi escrito por mim, tem muito meu estilo de escrita. E eu comento o Brasil através do cruzeiro do Neymar. Porque o cruzeiro do Neymar tinha todos os vícios do Brasil lá. Bet, falta de educação, exposição de corpos femininos como se mulheres fossem animais para reprodução, crime organizado, drogas, falta de confiança, fingição, má cultura. A gente mostrava pelo cruzeiro do Neymar como o nosso país deu errado. E era na mesma semana que os Estados Unidos com Elon Musk estava preparando a nave, a Starship, para ir para Marte, que eles irão, a gente estava no mar, aqui embaixo, com o cruzeiro com as nossas celebridades. É um momento de cada país. E a gente tem que ir lá e falar, deu errado. E ali comecei a falar do Oruan, porque o nível de bizarrice que o nosso país se encontra, ali no começo de 24, talvez alguns de vocês aqui ouviam o Oruan e falavam, legal, ele é diferente. As pessoas estavam ouvindo o filho do Marcinho VP liderar as paradas de sucesso no Spotify, ele tocar em grandes festivais lá em São Paulo, e as pessoas falaram que isso é normal, que é liberdade de expressão. E aí nós ousamos falar, eu quero ele preso, e eu não acho que tem que ter liberdade de expressão para divulgar cartel e crime organizado. E aí uma moça, Amanda Vettorazzo, uma mulher, pegou e mais macha do que todo mundo, protocola um projeto de lei para botar para ferrar esse cara. O que aconteceu? Disso até o Oruan ser preso e depois estar como ele está hoje com pedido de cadeia, foi 1 ano e meio. O Estado brasileiro, simplesmente porque a gente reconheceu o absurdo, começa a se mover. Porque se você não move o Estado, ele se acomoda ao absurdo. Vocês entenderam qual é a lógica? O Estado brasileiro vê a favela e fala, isso aqui é parte do jogo, então eu tô aceitando. O Estado brasileiro vê a corrupção e fala, entendi, eu vou absorver uma parte disso. O Estado brasileiro é preguiçoso. Porque eu volto a colocar, não tem líder. Quando você não tem líder, não tem quem vai dar, cala a boca, vai trabalhar. Eles não sabem o que é certo e errado. E nós apontamos, é errado o filho do Marcinho VP divulgar o Comando Vermelho no Spotify. MC Pose do Rodo e todos os demais. A ponto de começar uma briga do Neymar, porque o Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, que você não pode falar que vem um monte de homem bobo, e é a real, um monte de homem bobo. Ai não, do meu Neymar não fala. Então eu não posso falar que todos os parceiros do Neymar são ligados ao PCC?
Justamente em Santos, lugar em que o PCC é mais presente. Não pode falar isso. Todos os principais amigos dele. E nós normalizamos isso. Que nós temos que aceitar isso. Porque ainda é tabu, tá? Eu falo, mas não vai falar do nosso Ney. O nosso Ney valida crime organizado e ele promove o crime organizado no Brasil através das suas redes sociais, divulgando criminosos lavadores de dinheiro do PCC. Esse é o maior nome brasileiro no mundo. Vocês sabem disso, né? O brasileiro mais famoso que tem é o Neymar. E eis o país que a gente vive, que normalizou isso. O país está doente. É isso. É um país profundamente doente, que só vai se recuperar com uma terapia de choque. Então a primeira terapia que a gente deu foi o Doruan. Depois veio o Prendeu Matou. Ué, eu não quero reabilitar ninguém. Eu acho que se você botou uma arma na cabeça de uma pessoa e você foi preso, eu não acho que eu tenho que ficar te dando curso de inglês na cadeia. Eu quero que você sofra na cadeia. Eu quero que ele sofra. Não vou torturar ele. Vai comer e vai ficar preso numa cela e nada vai acontecer na vida dele. Por anos, talvez décadas. E aí ele repensa. E se ele sair imaginando que ele vai ser formado na Universidade do Crime? Primeiro que não vai ter mais Universidade do Crime, porque a facção que pode pegar ele dentro do presídio vai ser morta. E segundo, que quando ele sair e tentar pensar em fazer alguma coisa, a gente já vai estar tão melhor que esse cara vai ser preso ou morto na reincidência dele. Tenho certeza que ele vai se comportar quando sair. Eu não tenho por que reabilitar ele, porque não existe meio de reabilitar a vítima. Se a vítima morre, eu não reabilito ela. Minha mãe foi alvo de 2 sequestros relâmpago. Nos anos 90, quando São Paulo era uma das 5 cidades mais inseguras do mundo e a cidade mais insegura do Brasil. Ela não sofreu um, ela sofreu 2 sequestros relâmpago. No primeiro ela estava com a minha irmã. E os 2 bandidos, minha irmã tinha 13 anos, faziam piadas de cunho sexual com a minha irmã no carro. Imagina o terror que as duas passaram. Soltaram elas, levaram o carro, tiraram o dinheiro, soltaram elas. 1 ano e meio depois, minha mãe é assaltada do mesmo jeito e queriam levar meu irmão no mesmo sequestro relâmpago. No caminho, no carro, após sacarem o dinheiro, levarem ela para uma favela, eles avisam para ela: olha, dona, a gente vai ter que desovar você aqui. Desculpa, não é pessoal. E ela ficou o caminho inteiro imaginando que seria morta. Ela não foi morta. Eles largaram ela no meio da rua e foram embora com o carro. Ela corre para um orelhão, meu pai busca ela e nenhum bandido foi pego. Ora, eu não quero reabilitar esses caras. Eu pensei por anos, como uma criança que eu era, que eu só queria que eles morressem. Eu pensei em todo tipo de tortura. Eu pensei, e se eu cegasse, deixasse surdo, deixasse mudo, arrancasse os braços, se a pessoa fosse só um cotoco? Eu pensei todas essas coisas em detalhe. Mas eu não pude fazer isso. Minha mãe ficou com muitos traumas. Ela não foi reabilitada desses traumas. Minha irmã ficou com medo. Ela não foi reabilitada do medo. Por que eu vou reabilitar esses caras? Por que a gente precisa se preocupar com a desigualdade social que levou esses homens a fazer isso? Eu não estou preocupado com eles. Eu estou preocupado com a desigualdade social da maioria da favela que não se torna ladrão. Eu estou preocupado com a deles, que é o trabalhador que decidiu não ser bandido. Agora, quando bandido, eu quero que ele morra. Ou que ele fique preso. Eu não quero nada além disso. Eu não quero complicar, galera. Eu não quero levar um terapeuta pra cadeia. Eu não quero levar um poliglota. Eu não quero ensinar a fazer malabarismo na cadeia. Não! Não vai ter aula de programação na cadeia. Vai ter uma cadeia. Vai ter portas e paredes. E um bandejão. Pronto. Não é libertador falar isso? É libertador. Porque tem uma facção aqui que chama Bala na Cara. Bala na Cara. O nome é direto. Não há muitos termos de negociação com o Bala na Cara, né? Eles já apresentam as proposições deles no próprio nome. Olha, é Bala na Cara. Eu acho que a gente tem que ter a lei de Tarião com Bala na Cara. E abrir os brigadianos aqui poderem se divertir. É isso que nós temos que entregar. Nós temos que entregar para as facções um regime de violência. Olha como é livre falar isso. Porque eu fui estudante de Direito. Eu fiz a faculdade de Direito da USP. Que o baluarte dos direitos humanos. Lá saíram todos que você pode imaginar. Na faculdade teve 9 presidentes, ministro da Justiça uma paulada, tudo que você possa imaginar. Todo mundo veio de lá, do Xandão a, sei lá, Rui Barbosa. E lá então, né, direitos, reabilitação e tal. Eu quero que o legado da minha faculdade vá pra puta que pariu. Eu quero que eles se danem. Deu errado o projeto humanista brasileiro. Eu quero entregar uma guerra pro Brasil, derrotar esses caras e a gente ter lei e ordem para que aí sim os direitos humanos sejam respeitados. Só que nós também temos que ser muito duros com a elite. Porque veja, se há alguém que poderia escapar do crime, é alguém que já é rico. Mas o rico brasileiro, do alto judiciário, o rico brasileiro do grande empresariado, o político, ele escolhe quase como esporte roubar. O que levava aquele Cabral, lembra dele que foi governador do Rio, a ser um maratonista da roubalheira? Por que eu chamo de maratonista? Porque ele está percorrendo quilômetros que ele já não precisava percorrer só pelo esporte. Então teve uma vez que ele recebeu um pagamento de propina como uma academia. Então levantaram um monte de equipamento de academia e colocaram num galpão pra ele e falou, beleza, recebi. Ele não precisava disso. Ele já era multimilionário na roubalheira. Aí começaram a mandar coisas em ouro pra ele. O que eu chamo de roubo esporte, ou roubo arte. Que é igual futebol arte, que não precisa ser objetivo, tem que ser bonito. O cara faz o escândalo de corrupção só pra soar legal. Né, esse aqui eu vou, mano, esse aqui vai ser uma pintura. Esse foi o Cabral. Agora, os escândalos do Master não vão nessa linha?
A coisa é absurda. Vou contratar o Coldplay pro show da minha namorada. Vou comprar todo mundo para uma degustação de uísque na Inglaterra com prostitutas ucranianas. E os caras vão. Essa elite não dá pra negar que nós temos que ser cruéis com ela também. Porque eles, volta a colocar, eles tinham escolha. Eles poderiam ser felizes com uma grana séria e honesta que eles recebem, mas eles não aceitam isso. Eles não aceitam. Hoje, esses caras, e essa é a parte mais desesperadora, esses caras do Centrão já estão se apropriando das áreas onde haverá a exploração de terras raras. Eles já sabem onde tem, eles já estão comprando. Houve um leilão agora de energia elétrica, que a turma da JBS Friboi, que a turma do BTG levou vantagem. Há um loteamento e um saqueamento do Brasil. É um saque que está rolando. E esses caras estão tocando a usina de carvão, aqui, usina termoelétrica aqui no estado de vocês. Vocês sabem quem é o dono dela? Parente de quem? Do Kassab. Por quê? O irmão, ou primo, do Kassab. Eu vou ter uma termoelétrica justamente no setor em que o Centrão e o Partido do Kassab atuam muito. Que coincidência, né? Aquelas coincidências igual a mulher de deputado, de governador que vira ministra de Tribunal de Contas do Estado. Elas têm uma vocação para cuidar da auditoria das contas públicas que é impressionante. Ela casa com um ladrão e depois ela vai auditar as contas. Por que essa vocação? Isso tem que acabar. Esse é o modelo de país em que essa elite porca tem que acabar. E nós estamos abandonados. Eu volto a colocar, não mais em termos eleitorais eu tô falando. Eu tô falando como país. A gente não pode contar com boa parte da elite, com a maioria da elite. A gente não conta com o judiciário. A gente não conta com ninguém na política. Dentre os influenciadores, artistas, praticamente nada. Militares, estão ligando para alguma coisa? Qual a preocupação dos militares brasileiros com a tomada do nosso território pelo crime organizado? Nada. Não falam nada. Me lembro, conversando, fui ter uma reunião num desses círculos militares no Rio de Janeiro. E aí, para chegar lá, o militar que foi ter uma reunião comigo, ele precisava desviar da favela, porque ele não queria ser assaltado. E aí ele chegou pra ele, nossa, não, você é um perigo, se o motorista erra o caminho aqui, você cai numa favela, né? Aí eu lembro que a função principal das Forças Armadas do Brasil é zelar pelo território brasileiro. Curioso, né? Mas o salário cai em dia. Ou o super salário cai em dia. A super aposentadoria cai em dia. A aposentadoria antes do tempo cai em dia. Eu não consigo achar isso certo. Ser militar é vocação. Eu vejo a vocação dos policiais, que esses estão botando a cara a tapa e estão arriscando a própria vida enfrentando os bandidos por aí. Eu voltei de outro Rio, não do norte, nem agora do sul que eu tô. Eu voltei do Rio de Janeiro, em que não há mais governo estadual, que não há apoio nenhum às polícias na guerra que elas fazem contra o crime organizado, e eles estão lutando meio que assim, como, cara, só restou pra gente lutar porque não tem mais o que fazer. Quando você não tem mais comando, quando você não tem mais nada, esses caras são apenas os últimos heróis da resistência deles. E o Brasil tá virando um país disso, em que quem presta tá meio que assim, cara, eu nem sei mais porque eu tô lutando. Pois bem, nós somos a montagem dessa última resistência. Nós estamos com aqueles policiais do Rio que eu descrevi agora. Nós estamos com aquele empresário que está atrasando a folha de pagamento, mas está ralando para não fechar a empresa dele. Nós somos o estudante da escola pública que quer entrar no vestibular sem cota, porque ele quer ser uma pessoa decente e que não ouve funk, e que eventualmente perdeu a namorada ou nem teve coragem de falar com ela na escola, porque ela estava dando pra um vagabundo traficante. Nós somos a menina que é assediada indo para a escola, mas que continua estudando e tendo a vontade de ser uma pessoa séria na vida. Nós somos essas pessoas. E nós vamos não apenas representar elas, nós vamos vingar elas. O que é muito diferente de representar. Porque vingar significa que a visão de mundo delas vai se impor sobre a visão de mundo dos demais. Esse é o nosso projeto. Não sejamos bonzinhos. Sejamos justos. Porque quem paga a banda, que são essas pessoas, escolhe a música. E a música será nossa. Eu gosto muito desses discursos. Não, porque é tudo improvisado aqui, né? Eu só falo realmente o que eu acho e eles nunca são iguais de cidade pra cidade, né? Então eu acho que a gente vai ter depois um acervo e eu acho que esse papo aqui com vocês ficou muito legal. De verdade, ficou legal porque eu acho que é representativo do momento nosso, sabe? E o Brasil tá passando por um momento muito ruim, em que todo mundo ficou muito cínico e que ninguém acredita em mais nada. E o fato da nossa turma estar acreditando muito destoa de tudo que tá acontecendo. Porque parece não fazer sentido pros demais. Parece que é tipo, mas tem certeza? Vocês realmente estão se importando tanto com isso? Sim, nós estamos. Nós temos pressa. E muita pressa. E outra coisa, nós precisamos fazer as coisas acontecerem. É muito diferente quando o Bolsonaro chega ao poder em 2018, ele ganha a eleição e o pessoal fala assim, chegou a nova era, acabou a bandalheira. Eram só palavras ao vento, a vagabundagem não vai aguentar, reparou? Quando ele entra no poder, ele não sabia o que fazer. Ele não tinha projeto. E ele achou que, sabe qual era o projeto? Era ele estar no poder. Quando você é um projeto de poder vazio, o projeto de poder é você. E toda a luta de um bolsonarista não é sobre implementar uma agenda. Porque se vocês perguntarem pro bolsonarista qual é a agenda deles, eles mais não sabem. Eles vão fazer coisas etéreas. Eu tô defendendo a família. Eu tô vendo a família deles se defendendo em público aí. Tô vendo a defesa de família dessa gente.
A gente não liga pra família de maneira alguma. Basta ver as votações do senhor Flávio no PL da misoginia, que é um PL que acaba com o surgimento de novas famílias, que fratura de vez a relação entre homem e mulher. E ele disse que votou a favor de um projeto que interfere de maneira negativa na vida de todos, porque ele não quer perder voto. Ah, que beleza, né? É um patriota, né? Isso é um homem de nível, isso é um homem cuja coragem, cuja liderança inspira milhões. O bolsonarista não tem projeto. Então quando você percebe porque eles têm raiva do Xandão, não é porque o Xandão é autoritário. Se o Xandão fosse autoritário comigo ou com o PT, tava legal pro bolsonarista. Se o Xandão caçasse a liberdade de expressão de qualquer adversário, tava tudo bem. É porque ele era um problema pro Bolsonaro. E que pro bolsonarista, todas as histórias são sobre o Bolsonaro ficar no poder. Reparem, tudo. Quando o Bolsonaro convocou aquela manifestação de 7 de setembro de 2021, qual era o mote? Quem lembra? Mote da manifestação. Eu autorizo. Se autorizava o Bolsonaro a dar um golpe pra ele ficar no poder. As próprias reivindicações eram sobre permanência do Bolsonaro no poder. Porque a coisa que interessa pra eles é ter o Bolsonaro no poder. E não o que você vai fazer quando você tem o poder. O lulista e o petista, se um dia teve um projeto, o projeto é errado. Aí virou um chavão que é dar cerveja de picanha. Não deu cerveja de picanha. Sobrou dar um botijão de gás pra cozinhar uma coisa que não é uma picanha e dar uma energia elétrica. Jogando na CDE de todo mundo que paga a conta. E hoje a conta de luz no Brasil tá ficando insuportável pra pagar. Hoje virou um problema pagar a conta de luz. Conta de luz aqui já passa a virar um luxo você conseguir usar um ar-condicionado. Em alguns lugares, no Pará, que se eu não me engano tem a conta de luz mais alta do Brasil, já é luxo. Luxo. Que a conta de luz é tão alta que você... Cara, banho de 10 minutos hoje. Mano, o pai tá louco hoje, velho, vai gastar. É esse o Brasil que a gente tá vivendo. Esse é o Brasil do projeto do PT. Projeto falido, desgraçado. E o que diferencia a nossa geração, pra colocar, é a pressa e não a vontade do Renan estar lá. Eu não vou estar lá como enrolado numa bandeira do Brasil, chorando. Oh! No máximo que eu vou fazer em período de lazer é um churrasco. Uma arte que eu posso dar aula pra vocês. Podem vaiar. E vou tocar as músicas da minha banda. É isso que me resta. Não estou afim de ficar fazendo grandes brasilidades e abraçar um cachorro caramelo. O resto do tempo é guerra, é aprovação de reforma, é tornar o Brasil um país sério e fazer tudo acontecer muito rápido. É por isso que você tem que ter um plano. E não é sobre Renan, é sobre o plano. É sobre o plano. É sobre o nosso plano para destruir o crime organizado. É sobre o plano para reformar a economia do Brasil. É sobre o plano para integrar as regiões brasileiras e fazer com que haja crescimento econômico nas regiões mais pobres para a gente destravar vocês aqui. Imagina o Sul, Sudeste pagando menos imposto porque o Norte e Nordeste está autossuficiente. Imagina como a vida de vocês vai ficar maravilhosa. Só o meu estado, São Paulo, são mais de 500 bilhões que todo ano podiam entrar no caixa. Que deixe metade pro governo federal. 250, 300 bilhões de arrecadação ficaria mais em São Paulo. O que isso não representaria em termos de infraestrutura? Agora imagina vocês que estão no estado de precariedade humilhante, que já foram o terceiro estado do Brasil, hoje na região sul já foram ultrapassados pelo Paraná, e que hoje vê a própria população migrando para Santa Catarina. Sendo vocês próprios os mais criativos, os mais inventivos e os que já foram mais desenvolvidos da região sul. Vocês sabem disso. Há uma corrida histórica que foi perdida aqui no estado, muito por decisões estúpidas de vocês, essas brigas que vêm desde a dos Chimango e Maragato e vem até hoje, e essa impossibilidade de construir coesão num projeto sério. E esse é um problema gaúcho, que aí eu deixo pro nosso time aqui responder. O que eu preciso é das tropas, não sei se é dos vermelhos ou dos brancos, né? Se vai vir Chimango ou Maragato comigo, eu sei que eu preciso que os gaúchos venham. E venham logo, que eu preciso ganhar a eleição com vocês. Preciso ganhar a eleição junto com vocês. Preciso tirar a voto do Lula e do Flávio aqui, pra irmos logo pro segundo turno. Eu reparei que um dos candidatos deles, a governador, já está enchendo o saco de um dos nossos candidatos. Misteriosamente quer conversar. Esses caras têm tracking. Esses caras, eu não tenho, no Rio Grande do Sul, menos de 10%. Não tenho. Então esses caras sabem que, no mínimo, no estado que nós estamos hoje, eu já decido aqui, eventualmente, uma eleição. O Evandro decide uma eleição, no tamanho de hoje. E como é que eles conversam com a gente? Eles tentaram nos prender. Eles nos chamavam de comunistas. Agora, nós vamos ser a chave para a vitória deles? Eles não entenderam que nós não vamos ser chave de nada deles. Talvez chave de cadeia. Mas nós não seremos chave para a vitória. Eu não quero negociar com ninguém do PL. O recado que fique gravado aqui. Eu não quero conversa com eles. Nós seremos implacáveis com eles. Porque eles são os usurpadores. O usurpador é pior do que o inimigo. Porque o Judas é pior do que o próprio capeta. O traidor é o pior de todos. A direita bolsonarista, eles são o traidor. Eles são as pessoas que roubaram a nossa revolução e transformaram isso em views, likes e cargos para se prostituírem lá em Brasília, como covardes, como fracos. Tendo como símbolo maior Nicolas Ferreira, que é uma influenciadora. Olha lá, que tá agora lá curtindo a Copa. É essa gente que nos usurpou. E que nós seremos implacáveis. E eles já perceberam isso. E vocês sabem qual é o caminho deles, da maior parte deles. Vão se submeter. Porque o rato se submete, não vamos precisar nem brigar. Eles virão até nós. E nós colocaremos eles no final da nossa fila. Na nossa base. Nunca comandando, nunca liderando. Porque líderes somos nós. Líderes somos nós. E eu tô aqui para formar líderes. Eu aprendi
seja com meu pai, aprendi seja na minha família, aprendi sendo capitão do time de futebol na minha classe, mesmo não sendo um grande jogador de futebol. Aprendi montando partido político na minha faculdade, aprendi a falar, sou um líder, sempre quis ser. E eu quero que todos vocês sejam também. Porque para fazer as coisas acontecerem e rápido, nós temos que ter acima de tudo liderança. Quando você tem liderança, você move as coisas. Ontem lá no congresso eu falei sobre vontade, o poder da vontade. A única coisa que resta para o homem no fim é a vontade. É a única coisa. É a única coisa inerentemente humana que se explica por um ato de apontar um caminho e ir para uma direção, mesmo quando ela não é racional, quando às vezes ela não faz sentido. A vontade é um poder que muda tudo. E os melhores exercem sua vontade e mudam o mundo por conta da sua vontade. É por isso que a história não é a história marxista, a história mecânica, a história que a gente aprende na escola dos ciclos econômicos. Que tem um ciclo econômico e você está sempre dependendo dele. Ó, tô aqui no Brasil, imagina você, tá? Brasil colonial, aí você, sei lá, você mora na São Vicente, lá na capitania. Ó, o que você tá fazendo? Tô no ciclo da cana. Tem aqui o ciclo da cana e eu tô aqui vítima do ciclo da cana. Não era isso que estava acontecendo. Lá na capitania de São Vicente o pessoal tava invadindo ali o Tratado de Tordesilhas, tava com os bandeirantes criando caminhos, eles estavam seguindo a vontade deles. E essa vontade construiu o Brasil com o tamanho que ele tem. Aqui não era um lugar levado a sério pela colônia. Havia umas missões no interior. Aqui vocês brigaram com os castelhanos para firmar uma identidade lusófona primeiro, mas portuguesa depois brasileira aqui, pelo ato de vontade de vocês. E é a vontade que faz as coisas. Então nós temos que exercer a nossa vontade. E a nossa vontade está expressa no nosso projeto. E se a nossa imaginação é comum, se a gente concorda com isso, é só a vontade que vai vencer. E nós temos que aproveitar o momento em que a vontade dos outros está lá embaixo. Nossos adversários não acreditam neles próprios. E quando eles não acreditam, eles perdem. É a nossa vez. Então, muito obrigado, amigos. Valeu.